Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje comigo, dia 22 de dezembro, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você é aqui o porta-voz, né? Acompanhar o que vocês estão dizendo no chat, já que hoje é dia 22, agora às 7h30 da manhã. Ao vivo, né, Jonas? É, ao vivo. Isso daí, ó, próximo já ao final do ano. Muitos aqui já colocando o bom dia, né? Professora Maria José aqui, professora Sônia também participando. Legal. Então, todos bom dia aqui para a penúltima aula. Penúltima, hein? Amanhã ainda tem aula, então não percam a aula amanhã. Hoje é a penúltima aula desse ano de 2020. É verdade, né, Jonas? 22 de dezembro, a gente provando que estamos aqui ao vivo mesmo, às vésperas das vésperas do Natal. Tá? Então, é isso aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Penúltima aula de matemática aqui, antes, né, de todo esse encerramento desse ciclo. Hoje falaremos da segunda aula, aquela revisãozinha, né, aquela ideia de aprofundar mais um pouquinho a ideia dos cálculos de porcentagem. E hoje a gente tem um toquezinho especial, né, Jonas? O que a gente vai apresentar agora no comecinho da aula? Sim, hoje nós finalmente vamos colocar aí, né? Não, assim, eu estava até comentando isso antes, acho que não é um vencedor, mas sim um destaque, né, É Osmar? verdade, Jonas. Eu acredito que muitos professores, nós só temos a agradecer. Muito obrigado mesmo aí, professores, por terem participado do Matemática em Casa. Isso aí, muito obrigado. Já vou antecipar, ano que vem, 2021, já vai ter a segunda edição aí, ó. Segunda edição, que legal. Já colocar um spoiler aí, então já vão se preparando, pensando aí, ó, ano que vem, segunda edição. E hoje nós vamos apresentar um destaque. Muito bom ressaltar algumas coisas, né? Vamos primeiro apresentar o destaque e depois falar o porquê, pode ser? Vamos lá, nosso diretor vai colocar a primeira escola que a gente, né? A gente não, né? Que a própria escola se encaixou nesse conceito, né, Jonas? De construir tudo isso que a gente sugeriu, tá ok? E atingir os determinados objetivos, né? As propostas que a gente colocou, né, Jonas? Tá? Então, o nosso diretor está colocando ali para vocês, tá? O nome da escola, Escola Estadual Professora Ruth Coutinho Sobreiro, lá de São José dos Campos, tá? Valeu, pessoal da Escola Ruth, tá? Professora Maria Aparecida Fernandes Moisés, tá? A equipe, ela é do 6º ano, tá? O nome da equipe, lá que o pessoal colocou, Jonas, a turma da Ruth, sexto ano, tá? Então essa é a primeira em destaque, tá? E aqui o Instagram, tá ok? www.instagram.aturmadaruth.6º ano, tá? E é isso, tá? Quer falar dos critérios, Jonas? Isso, inclusive aí colocando... o nome da equipe, né, foi a turma da Ruth, Isso. Não é isso? A turma da Ruth do 6º ano. E aí ela participou com 10 alunos, né, Osmar? Legal. Então os critérios foram aqueles que nós colocamos anteriormente, né? Então tinha que nomear o Instagram no Centro de Mídias, tinha que ter a publicação aí no caso de todas as missões, né, como nós solicitamos. Então, caso algum aí não tenha colocado, foi por conta de participar de todas as missões. E um dos critérios que nós colocamos aí mais para desempate foi o número de alunos. Okay. Então, quanto maior o número de alunos participantes, foi aí no caso que atingiu aí. Então, parabéns, professora. Então, ano que vem aí, ó, segunda edição. Mas nós tivemos também mais um, né, Osmar? Tivemos sim, Jonas. Vamos subir? Olha lá, também uma matemática em casa. O nome da escola, Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, lá de Carapicuíba, ok? A professora é a Evanélia Maria Pinheiro Bifulco, 6º ano também. O nome da equipe, Matec Atletas. É isso, Jonas? Matec Atletas. Tá? E aqui tem um Instagram, também com 10 alunos, tá ok? E 6 missões que foram propostas. É isso, Jonas? Isso mesmo, é Odair Pacheco, não é isso? Isso, Odair Pacheco que é Pedroso. O nome da escola que ele colocou. Então, 6º ano lá, underline, Odair, underline, Pacheco, que aí foi o que participou. Então, são os destaques que nós temos aí. Gostaria de parabenizar a todos vocês. Ano que vem, segunda edição aí, talvez um pouco mais elaborado, né, Osmar? É verdade, tá? Em nome aqui do Centro de Mídias, da equipe de matemática, e de todos que mandaram, por mais simplório que seja, né? Uma missão, 2, 3, ou que concluíram todos, o nosso sincero agradecimento. Muito, muito obrigado pela participação. A proposta
foi bem recebida, né, Jonas? Tivemos, assim, deu muito trabalho para o Jonas Foi, filtrar tudo isso. Mas, de novo, a gente reitera o nosso agradecimento a todos que participaram. Só voltar, Escola Estadual Professora Ruth Coutinho Sobreiro. Muito obrigado a todos que participaram, lá de São José dos Campos, e a Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, lá de Carapicuíba, nosso agradecimento também. É isso, Jonas? Isso aí. Só lembrando algumas coisas aí sobre o Matemática em Casa. Então, hoje nós vamos colocar lá a publicação, nós vamos colocar esses destaques aí e marcar para vocês darem uma olhada. Então, mais tarde aí, entrem lá no Matemática em Casa, vocês vão ver uma publicação, beleza? É isso aí, Jonas? Beleza. Beleza. Pessoal, parabéns mais uma vez. Vamos trabalhar, né? Bora! Olha lá, a porcentagem, vamos trabalhar a segunda aula. Amanhã a gente já vai mudar, a gente já não fala mais de porcentagem. Trabalhamos 2 aulas, com a aula de trabalhar 2 aulas do conceito, rever esse conceito de porcentagem. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre figuras geométricas, um pouco sobre polígonos para encerrar 2020, que já vai tarde. Tá? 6º ano do ensino fundamental, anos finais, habilidade F06MA13, resolver e elaborar situações problema que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso de regra de 3, a gente comentou isso, né? Não que seja proibida a regra de 3, longe disso. Mas para essas habilidades, para esses conceitos aí, a gente não utiliza, tudo bem? Utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contexto de educação financeira, entre outros. Vou grifar aqui a palavra calculadora, tudo bem? Objetos de conhecimento, cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso de regra de 3, e aí a gente vai voltar num conceito, né, bastante conhecido de todos vocês, e a gente vai dar mais uma redefinida nela. Só relembrando, de forma simples, tá? E a gente sempre foca nessa ideia da forma simples, né, Jonas? Porque existem definições elaboradas, né, mais trabalhadas, sobre todos os conceitos que a gente tem, né? Sim, inclusive eu já aprendi isso na aula do 7º ano. Tem um aluno chamado Nicolas, Sim. que toda aula ele coloca algumas respostas ali, um pouquinho para me humilhar, sabe? Colocar algumas definições até mais complexas do que eu tento colocar na aula. Mas aqui tenta ser um pouco mais simples, né? Para atingir a todos. Exatamente. A ideia é ser pragmática, a ideia é ser objetivo. Não que naturalmente você, aí do 6º ano, não possa naturalmente criar um sentido mais vigoroso, vamos dizer, ser mais denso das definições. Então, você vai encontrar, por exemplo, aulas de frações, por exemplo, N definições para frações, enfim, com relação ao numerador, denominador, que tem a ver também com a aula de porcentagem, com certeza também, tudo bem? Então, de forma simples, podemos definir porcentagem como uma razão, olha a ideia da fração aqui, matemática na qual o numerador é um número natural, tá? E o denominador é o número 100. Então, aqui, nessa estrutura, a gente tentou colocar o N, porque o N, tá? A gente está falando de porcentagem, estamos falando de números naturais, tá? Pode caber os números inteiros em porcentagem? Não. Tá? Para essa situação aqui, não. A gente está trabalhando para um 6º ano, tá? Mas em condições normais você não vai ter, tá? Vai ter descontos, não é? Vai ter deflação, uma palavra bastante, no Brasil não é tão comum assim, mas já ouvi algumas vezes a ideia da deflação, que também é calculada na forma de porcentagem, mas aí o número ele é positivo e a gente associa com uma queda. Isso pode, tudo bem? E aqui o denominador 100. Podemos dizer ainda que a porcentagem representa partes de um número inteiro, tá? Já que pode ser representada, dentre outras maneiras, na forma de fração, e a gente conversou bastante sobre isso ontem, tudo bem? Então, aqui a gente tem a estrutura da porcentagem, tá? Perceba, né, a própria leitura, porcento, né? Porcento, de alguma maneira te obriga a dividir por 100, e a gente falou ontem sobre essa questão aqui, né, do símbolo de porcentagem. A gente até brincou que esse símbolo aí, se a sua calculadora não tiver esse símbolo, não se preocupe. A única coisa que você vai fazer é economizar dedo, né? Você vai pegar e dividir por 100 do mesmo jeito, não tem problema nenhum, né, Jonas? É isso mesmo. E é muito importante, né, principalmente para os alunos aí, lembrar sempre essa relação, né? O número que está escrito em porcentagem, ele representa uma razão, ele representa uma fração.
acredito que a gente falou muito sobre isso ao longo desse ano, né? Muito, e não só no sexto ano, né? Se a gente for, né? A gente sempre está aqui junto, um modera a aula do outro, enfim, faz essa coisa toda. Então a gente tem a noção do que cada ano, né, ele trabalhou. E porcentagem foi um tema recorrente no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Cada um com o seu grau de dificuldade, cada um com a sua forma de apresentar a aula, de propor as atividades, mas todas, de alguma maneira, né, viram esse conceito de porcentagem. Mas como representar uma porcentagem? De forma resumida, a gente tem basicamente 3 situações. A gente cria situações de porcentagem pensando naturalmente que a gente está trabalhando com o sexto ano, mas existem exercícios de porcentagem, os professores sabem muito bem disso, que são bastante complexos, não é? Difíceis de serem compreendidos, não é? Cálculos anteriores que levam à ideia do cálculo exato. Então, não é algo tão simples assim. Então, a gente procura aqui no sexto, nos anos finais, de alguma maneira, alicerçar bem, né? Dar uma boa base para que chegue lá no ensino médio, se tenha, né, uma qualidade, se tenha um conceito mais definido e não tenha assim, tantas dificuldades para trabalhar o conceito de porcentagem, já que é algo muito comum no nosso cotidiano e na nossa rotina. É impossível, pelo menos na minha concepção, a gente passar um dia aí, né, Jonas, sem fazer algum tipo envolvendo porcentagem, mesmo que seja sem querer. Não, acredito que não. Inclusive, até por exemplo, o professor Almir colocou aqui, é interessante a gente comentar sobre isso. Ele colocou assim, ó, cuidado, o numerador pode ser um número racional. Veja, ele deu até um exemplo, 32,6%, então a ideia seria colocar naquele N lá que o Osmar falou, 32,6, a barrinha sobre 100, né, Osmar? Sim. Então, por exemplo, só que qual que é a nossa ideia? Como é um sexto ano, é não levar por esse caminho por enquanto, né? Nós acreditamos que estamos num momento ainda mais agora, né? Que é mais fácil representar, entender a fração no contexto geral, depois entrar nesses números aí mais elaborados, digamos assim. Sim, né? Existe a ideia do racional, né? O cálculo de porcentagem em cima dele. Só que o professor Jonas falou, aí tem que lembrar que a gente está no sexto ano. Então tem que ir um pouquinho devagar, e essa ideia do alicerce, criar uma boa base, ela é extremamente importante, né? Então a gente vai tudo a seu tempo, depois a gente vai trabalhar o conceito lá dos racionais, com certeza a gente vai chegar nele, vai desenvolver assim porcentagens um pouco mais elaboradas, tá? Representação gráfica ou pictórica é a primeira situação, muito comum, né? A gente trabalhou esse conceito ontem. Aqui eu escolhi 1/4 para representar, por ser uma fração bastante comum e por ser uma porcentagem muito recorrente na nossa rotina, no nosso cotidiano. Tá? Então, a gente pode representar isso aí de N formas, seja numa moedinha de 25 centavos, por exemplo, ou seja, numa barrinha de chocolate aí dividida em 4 partes, ou qualquer outra situação. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Muito comum nos anos iniciais, né, Jonas? Muito comum. A molecada começa a entender a ideia de porcentagem através dessas representações simples. Tá? Não dá para começar a construir uma casa pelas paredes. Tem que começar pela base, tem que começar pelo alicerce. Então, é essa a ideia mesmo, tá? Então, mostrar para as crianças, mostrar para os pequenos. Porque se não tiver chão, não tem casa, né? Não tem casa. Não tem como, né, Osmar? Não segura a estrutura. Verdade é essa. Um bom alicerce é tudo, né? Então, o que acontece? A gente propõe, né? Trabalha essas porcentagens simples, fundamenta, né? Dá aquele alicerce legal, acho que a palavra hoje é essa mesmo, né? Conceituar. E acho que nesse final de reta aí, eu não sei, é complicado, mas assim, a gente poderia dizer assim, o que eu aprendi, o que foi fundamental. Não é? Você acompanhou as aulas aqui que a gente produziu, que a gente trabalhou, que a gente, sabe, insistiu e tentou oferecer um produto de qualidade. Lá no final do ano, você fazer um resumão, parar e pensar, poxa, alguma coisa de boa ficou. Eu acho que eu tenho plena convicção, porque assim, o esforço da gente aqui para produzir boas aulas e oferecer um produto, vocês não têm ideia do quanto a gente se esforça. Pode ter certeza, tá? Então aqui, temos a representação gráfica ou pictórica, tá? Através de desenhos, né? A gente estiver falando aí para os pequenos. A representação fracionária, tá ok? Na forma A sobre B, e essa ideia aqui da representação decimal. Professor, acabou de falar, né, que a ideia dos números inteiros é quando você faz essa divisão simples aqui, eu sou um fã, tá, do cálculo
da porcentagem, por exemplo, trabalhando números decimais. Mas não cabe, por exemplo, no sexto ano. Por exemplo, a gente pode até oferecer, e a gente sabe que tem alunos que têm plena condição de fazer isso, mesmo porque nessa habilidade pode-se trabalhar com a calculadora, sem problema nenhum. Tá? Mas aí o que acontece? A ideia, a professora Alessandra, o professor Jonas, por exemplo, preferem trabalhar a ideia da fração. Importante, Eu não sem gosto, problema nenhum. Eu não gosto dessa parte. Pelo menos eu não gosto de utilizar, não gosto desse caminho aí Sim. do decimal. Eu prefiro a fração, porque acredito que a fração, a representação, por mais que seja até desproporcional para o caderno, Sim. vamos colocar assim, né? Sim. São dois números, um em cada linha, digamos. Eu acredito que ele representa até melhor uma expressão, que nem um quarto Sem ali. dúvida. Eu acredito que 1/4 representa melhor Sem dúvida. visualmente. Pelo menos é a minha opinião. Eu acredito Sem que os dúvida. professores também podem ter. Com certeza. Então a gente tem as 3 representações, cada uma com a sua importância e cada uma ali com seu grauzinho de dificuldade e de facilidade também. Tá ok? Vamos para a atividade 1, Jonas? Bora lá. Bora lá, tá? Atividade 1. Há 2 anos atrás, a Paula comprou um carro financiado em 24 vezes de R$ 1.000, já que na época não poderia pagar à vista os R$ 20.000 que o carro custava. Tudo bem? Perceba que a gente não usa o pontinho. Nós aqui não gostamos muito do pontinho. Você pode usar? Até pode. Tá? Mas ele é importante para você fazer a leitura do número. Tudo bem? Tá? Bom, o carro custava R$ 20.000. Ao final do financiamento, quantos por cento ela pagou a mais em relação ao preço à vista? Então, é essa a pergunta. Está aqui o belo carro da Paula, tá ok? Comprou financiado, como quase todos os carros, tá ok? E aí, o que acontece? Tem essa estrutura, as informações estão aí. 3 minutinhos, Jonas? Bora lá. 3 minutinhos, já retorna. Vou limpar a louça.
Terminamos aqui. Algumas respostas aqui, Osmar. Acredito que a maioria aqui conseguiu acertar. Antes eu queria até colocar uma resposta aqui, ó. Colocou assim, ó. Bom dia, professor Paulo Nogueira, da Guarulhos Sul. Em seguida aqui a professora Joani, da Guarulhos Norte. Então, tanto Guarulhos Norte, Sul, Leste, Oeste participando aqui da nossa aula, sempre presente aqui. Das respostas aqui eu encontrei algumas, por exemplo, o professor Luiz colocou 20%. Legal. E pensando, né, nas respostas, a professora Sônia também colocando aqui, ó, não, desculpa, da PEI, professora Sônia Aparecida, participando aqui com os alunos do 6º ano, colocou que é sempre um desafio, né, criar exercícios contextualizados, né, criar esse contexto aí, que no caso é o nosso dia a dia, que nós sempre comentamos aqui. Sim. Talvez o Matemática em Casa foi o tal maior exemplo, Sim, Jonas, que é o nosso dia a dia. Mas eu encontrei, então, colocando aqui, ó, professora Roseli colocou Ana Júlia Pereira, da escola Valdomiro Mariani, em Cubatão, colocou 48 como resposta aí. A Ana Júlia Ribeiro, da PEI Odon Calcante, Ipiranga, lá, aqui em São Paulo, respondeu 20%. Legal. Que foi a maioria das respostas aqui, Osmar. Bacana, né, Jonas? Vamos subir a resposta, tá? Olha lá, tá? Valor a prazo aí. Vamos dividir, vamos fazer a leitura da estrutura, tá? Então, valor a prazo, o que a gente tem aí? Temos 24 parcelas de R$1.000, portanto, temos aí os R$24.000. Então, o que a gente tem? R$4.000 de diferença em relação ao preço à vista, tá? Ou seja, que era quanto? Que era de 20 mil reais. Esse é o ponto. Aí na sequência... Inclusive, esse valor de 4 mil é o que a gente chama de juros, né? Opa, boa. Vou até ressaltar que é um valor que a gente paga mais, né? Sim, tá. O que é o juros, né? Juro é uma compensação financeira, que no caso ali está sendo paga por quê? Por não se comprar o carro à vista. Por se comprar ele em 24 parcelas, né? Algo bastante comum. Então, quem vende tem que ter essa compensação. E essa compensação é o que a gente chama de juros, como o professor Jonas salientou. Aqui, o que a gente tem, né? Tem a ideia da fração, tá ok? E aí, o que acontece? Eu converti para decimal, nada impede que você trabalhe com fração, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui a gente tem essa estrutura toda. Então, o que acontece? Tá? Se você pegar aqui o 4 e dividir por 20, teremos aí o 0,2, né? Fazendo a divisão. Então, 0,2 vezes 100, a gente tem ali quanto? Temos os 20% sem problema nenhum. Professor, posso fazer esse cálculo de porcentagem por outro caminho? Pode, sem problema nenhum. Inclusive, o professor Maxwell colocou um outro caminho. Opa! Um cálculo mental, que Nossa. é sempre interessante, né? Vocês fazerem algumas relações. Inclusive, nós já comentamos aqui. O professor Maxwell colocou assim, ó. Podemos fazer esse cálculo mental da seguinte forma. 10%, né? 10% lá dos 20 mil, certo. No caso é 2 mil. Certo. Então, se 10% é 2 mil, 4 mil, que é o valor, é 20%. Sem dúvida. Então, poderia ter feito esse cálculo mental. Obrigado, professor. Poderia, sim, né? E a ideia, né, que os alunos sempre tenham essa... a gente sempre brincava, né? Quanto mais você puder estimular o cérebro, é melhor. Faça isso sem problema nenhum. Pode e deve. Esse trabalho, esse exercício mental, ele é fundamental mesmo. Portanto, temos aí um acréscimo de 20% em relação ao preço à vista. Tudo bem, Jonas? Beleza. Vamos para a atividade 2, tá? Olha lá, tá? Olha o que a gente tem. Por conta do aumento do número de casos da Covid-19, eu fiz esse exercício antes dessa explosão de novo, tá, gente? Por incrível que pareça. Então, por conta do aumento, estava calminho quando eu fiz esse exercício. Mas, enfim. Você prevê o futuro, né? Enfim, tá? Por conta do aumento do número de casos da Covid-19, quando você lê o problema, parece que o Osmar fez o problema ontem. Isso mesmo. Não foi feito ontem, né? Mas, enfim, por conta do aumento do número de casos da Covid-19, a ocupação dos leitos de UTI de um hospital municipal de uma determinada cidade atingiu 80%. Se haviam na cidade 60 leitos, respondam. Na letra A, quantos leitos estão ocupados? E na letra B, quantos leitos ainda estão
disponíveis, Jonas? Mais 3 ou 4 minutinhos? Pode ser 4, porque essa daí eu acho que de fazer a conta, como são 2, Sim. o que você acha? 4 minutinhos Fechado. e a gente já retorna. Até já. Tornamos aqui. Olha, eu acredito que todos aqui conseguiram entender aí, no caso, a proposta, né? Conseguiram entender a questão aí, né? Por exemplo, a professora Sandra aqui está colocando aí, ó, bom dia, Osmar e Jonas, a todos os meus colegas aí. Muito obrigado, Sandra. E o professor Osmar também aqui respondendo no chat, né? Professor Osmar respondendo, Sandra, Feliz Natal, tudo de bom aqui. Então é muito interessante essas participações. Sem dúvida, se estende para todos aí, né? É isso aí. É ao vivo, né, gente? Não tem. Então, continuando aqui as respostas, né? Para a primeira questão aí, eu gostei das ideias que eles colocaram como resolveram, tá? Por exemplo, a professora Sandra, né, colocou,
Ele pegou o número 60, que é o número lá, no caso ali, que ele tinha de leitos, né? Sim. Multiplicou por 80, Osmar. Aham. Multiplicou por 80 e já dividiu por 100. Aí encontrou 48, que foi a resposta aqui do que a maioria, acho que todos aqui. A professora Flávia aqui, 48 ocupados, né? Leitos ocupados. O professor Cleiton Machado, da escola Terezinha Aranha, colocando aqui 48. E para a segunda resposta, 12, né? No caso aí, os desocupados. Desocupados são os leitos, né? Não Sim. assim as pessoas que são desocupadas, né? A aluna Larissa também lá do sexto B, colocando lá da escola Antônio Marinho, participando também aqui, colocando 48 e 12. A Larissa, sexto ano B, número 24, aí, ó. Essa daí merece ponto aí, da professora Dorothy aqui participando. Osmar? Legal, bacana, tá? Subi as respostas, tá? Que eu dei mais um espacinho e tal. Tá? E olha lá o que acontece. Estamos falando de leitos ocupados, 80% de 60. Aqui a ideia foi usar realmente a ideia da fração. Fizemos a conversão, não é, para a fração, 80%, 80 dividido por 100. Multiplicamos, tá, os numeradores, multiplicamos os denominadores. 4.800 dividido por 100. Temos aí, portanto, 48 leitos ocupados, o equivale a 80% dos leitos disponíveis lá na cidade, tá ok? Tá? Quantos leitos ainda estão disponíveis? Você poderia fazer o cálculo em cima dos 20%, sem problemas nenhum, inclusive mentalmente, tá? Sem problemas, tá ok? Só que aí a gente optou por fazer a subtração, né? Que é o método mais prático, né? Se eu tenho 60 menos 48, portanto, temos aí 12 leitos disponíveis. Obrigado pela participação de todos, sempre importante, né, Jonas? Isso, os desocupados, Os né? desocupados. Gostou dessa Ah. palavra, né? Olha lá, É que leitos, serve, leitos serve. desocupados, tá? Olha lá, tá? Atividade 3. Essa atividade pode e deve ser feita fazendo uso de calculadora, tá? A gente até trouxe uma calculadora aqui para mostrar para vocês. Sobre o famoso IPVA, bota famoso nisso, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, incidem alíquotas, que são percentuais, né, de um tributo, de valores diferentes, como o pessoal bem sabe, conforme o tipo e o combustível, tá, do transporte. A tabela do próximo slide mostra esses dados aqui, ó, belíssima imagem, pessoal, dá uma Você está passeada. profetizando, né? É o que vai Profetizando. aparecer mês que vem. Não, tentei contextualizar. Olha lá, tá? Tipo de veículo, tá aqui a tabela, tá ok? E a alíquota, né? O valor do imposto que incide sobre o tipo de veículo, tá? Veículos de carga tipo caminhão, ônibus e micro-ônibus, e aí descrevem todas e a sua respectiva alíquota. Essa é a ideia mesmo. Perceba que aqui, ó, existem alíquotas iguais para veículos, né, diferentes, mas elas variam conforme o tipo de veículo e o combustível. Tudo bem? A gente vai fazer essa pergunta, mas eu vou minimizar a tabela. Olha lá, está aqui a tabela ainda, tá? E a pergunta é a seguinte: quanto pagará de imposto o proprietário de um trator que tem um valor de mercado de 80 mil reais, Jonas? 2 minutinhos? Beleza. 2 minutinhos a gente já retorna.
Retornamos aqui. Retornamos. Osmar, Oi. para essa daí, ó, da escola Juraci, da DE de Votoporanga lá, colocou R$ 1.600 aí o valor, né? A professora Michele colocando aqui. Encontrei aí, no caso, chegando nessa conta, é que eles estão discutindo aqui no chat se eu sou desocupado ou não, mas colocando fora essas respostas aqui no chat, se eu estou desocupado ou não, acredito que muitos colocaram 1.600, inclusive de como fazer a conta. Legal. 2 sobre 100 de 80 mil aí foi a conta que a maioria colocou aqui. Jonas, só uma resposta, pessoal. Tá, olha lá, tá, nosso diretor vai fechar. Opa, eu estou na frente? Não? Opa, olha lá. Então, o que acontece ali? Ó? Opa, achar a posição aqui. Então, o trator, o nosso diretor consegue mostrar lá a TV? Olha lá, o trator ele vai incidir na alíquota de 2%. Então, a ideia aqui, o que era? Se o trator custa R$80 mil, então a gente vai colocar os 80 mil, 1, 2, opa, tem que ligar primeiro, né? Que nem diria o Tony, né? Tá? Sem ligar não vai, né? 80 mil, então temos aqui, ó, 80 mil, tá ok? Vezes quanto? Né? Vezes 2, cadê o 2? 2%. Portanto, chegamos aí nos 1.600, tudo bem? Por que a gente não pode apertar o pontinho? Vou zerar aqui, ó, tá? Se a gente colocar os 80 mil, então eu tenho aqui, ó, 80, 1, aí eu aperto o ponto. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer vezes 2%. Olha o que acontece. Ainda apertei errado, né? Tá? Eu também. Então, faz aqui, de novo. A gente teria, tá? Qual que é a ideia, tá? Temos aí os 80 mil, aí eu aperto 80, pontinho com força, aí vou colocar os zeros. 3 mil, 80 mil. Aí vou fazer vezes, tá? 2%. Olha o que acontece. Aparece o 16. Tá? Então, o que faz esse pontinho? Ele elimina os zeros. Ele é a vírgula, né? Exatamente, ele é a vírgula. Então, o que acontece? A gente cria esse hábito de trabalhar com ele, tá? na escrita, e na hora de fazer o cálculo na calculadora, a gente vai e coloca ele também. Aí você acaba com o número. Tudo que aquilo, no caso dos milhares aqui, tudo que vem depois da vírgula, ele vai anular, porque não tem valor significativo nenhum. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Tudo bem? E a outra situação, por exemplo, se você apertar aqui, ó, se você apertar 2%, aí vai apertar 2% do quê? Entendeu o porquê colocando, né? Exatamente. Então, a calculadora é um objeto interessante que pode e deve ser utilizado na rotina de sala de aula, mas assim, com certos cuidados, né, Jonas? Tá? Professor, pode, sem muitos problemas. Agora, a calculadora não pode servir de base, né? E principalmente entender o porquê, né, de como fazer essa operação. Por exemplo, se você estiver trabalhando e falou, eu preciso dar um desconto de 2% Perfeito. ali na hora no caixa. Sim. Precisa saber fazer essa operação, né, É verdade. Osmar? Vamos produzir aulas usando calculadora para o ano que vem, trabalhando aumentos e descontos. Beleza. Inclusive, vocês podem mandar sugestões aí de atividades, né? De repente, até bacana, né? Só para finalizar isso aí, R$ 1.600 a resposta. R$ 1.600 a resposta. Vai subir o QR Code aí para vocês, tá? Fazerem aqueles comentários, aquela análise, tá? E a gente espera vocês na próxima aula. Continuem aqui assistindo as aulas, né? Meio-dia tem a programação legal ainda, né? Isso, hoje, meio-dia, não perca aí, ó. Nós temos a programação especial de final de ano aí, não perca a programação. Meio-dia no canal do sexto ano. Então, participem aí, olhem o Centro de Mídias aí, nós tentamos fazer um especial para vocês. Valeu, Jonas. Obrigado a você, obrigado a todos que fizeram com essa aula acontecesse, pessoal da produção, pessoal das Libras. Valeu, até a próxima. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.